Era o terceiro dia, cedo de manhã, e essas mulheres discípulas de Jesus ainda não conseguiam acreditar que o seu mestre tinha morrido. Desoladas e sem saber o que fazer, elas resolveram ir para o sepulcro onde o haviam colocado. Lucas 24, dos versículos 4 ao 6, descreve o momento seguinte. Estavam paradas ali, sem saber o que pensar, quando repentinamente dois homens com roupas extremamente brilhantes apareceram ao lado delas. Tomadas de terror, prostraram-se com o rosto em terra. Os dois homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando pelo vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Numa situação como essa, eu também tremeria nas bases, vendo dois homens brilhantes do meu lado. Mas, apesar do susto, três frases se destacam para mim nesses versículos. Primeiro, sem saber o que pensar. A segunda é procurando pelo vivo. E a terceira é lembrem-se do que lhes disse. Em momentos de incerteza, tristeza, dificuldade, desilusão, a gente consegue se identificar com essas mulheres em luto. Nós ficamos sem saber o que pensar. Parece que a esperança morreu e todas as possíveis soluções são agora inviáveis. E a gente simplesmente fica ali, parado no mesmo lugar. Mas no momento que a mente já não é capaz de encontrar um caminho, está escrito que esses dois anjos lhes apareceram e disseram exatamente qual era a raiz do problema. É como se elas estivessem ali na beira do sepulcro, procurando um remédio para amenizar a dor, e chegasse alguém com uma solução completa. Assim como aquelas mulheres, o que nós precisamos não é de um paliativo, de uma resposta rápida para nos ajudar a lidar com aquilo que já estamos convencidos de que é impossível mudar. Porque, no fundo, o que todo ser humano procura é a mesma coisa: o vivo. E não há solução diferente para resolver essa questão, senão o próprio Cristo. Os anjos olharam para as mulheres e disseram: Lembrem-se do que ele lhes disse. E aí vem a lição para nós hoje. Quando não souber o que pensar, lembre-se do que ele já falou. As promessas ainda estão válidas porque o autor delas ainda está vivo, mesmo quando a nossa esperança já morreu. Esse último capítulo de Lucas, ele é tão poderoso de tantas maneiras, porque ele destaca algo que todos nós enfrentamos: a dúvida. No versículo 4 diz que as mulheres no jardim do túmulo duvidaram e não sabiam o que pensar. No versículo 11 e 12 diz que os apóstolos duvidaram e até Pedro voltou para casa com a mente confusa, tentando entender o que estava acontecendo. Do versículo 17 até o 24 diz que os dois discípulos no caminho de Emaús também enfrentaram muitas perguntas internas e dúvidas. E mesmo quando Jesus apareceu a todos os discípulos, eles não puderam acreditar no que eles viram, eles também duvidaram, do versículo 36 até o 39. E todos nós enfrentamos esses momentos de perguntas, dúvidas, incredulidade. Todos nós lutamos na nossa mente, tentando entender tudo o que acontece nas nossas vidas. Mas uma coisa que a gente precisa fazer é lembrar do que ele já falou. Instintivamente, nós tentamos esquecer a dor para continuar vivendo. O que a gente muitas vezes não percebe é que, na verdade, isso não é viver. Quanto mais a gente tenta esquecer o que dói, mais infeccionado e entranhado fica, porque não foi tratado. E, na verdade, a Bíblia nunca nos orientou a esquecer. Pelo contrário, está escrito que precisamos lembrar. Com exceção da velha vida que você tem que deixar para trás e nem Deus se lembra mais, você não tem que esquecer para sobreviver. Você tem que lembrar para viver. Eu vou explicar. Lamentações 3:21 diz assim: Disso me lembro no meu coração e por isso tenho esperança. Ou, como é mais conhecido esse texto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi exatamente isso que os anjos disseram às mulheres. Parem de tentar esquecer a dor para sobreviver e comecem a lembrar do que ele já falou. E continuem vivendo. As promessas vão manter viva a sua esperança. Elas vão te dar uma perspectiva sobre o futuro que, embora você desconheça, Deus já viu. E vão te manter motivados para chegar lá, para viver isso também. Enquanto você gasta energia tentando esquecer, você só se cansa e se frustra. Por isso é preciso lembrar.
tudo está escrito e profetizado, anunciado, para que nós possamos ter esperança e para que possamos enxergar a nossa realidade de uma maneira diferente. Veja que essas mulheres, elas estavam à beira do sepulcro, mas elas não foram capazes de ver que Jesus não estava mais ali, porque os olhos delas estavam embaçados demais com as lágrimas para perceber o milagre que elas estavam testemunhando. Deus continua a agir, mesmo quando os seus olhos não conseguem ver. Deus continua a fazer, mesmo quando você não consegue entender. Por isso, hoje, ao invés de ficar parado na porta da impossibilidade, lembre-se do que Ele já te falou. Encha a sua mente e fortaleça o seu coração com as promessas que você já recebeu. Como está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. E nas palavras de Josué, vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Foi assim com Israel e eu creio que será assim conosco também. Então hoje, escolha lembrar. Encha o seu coração de esperança e caminhe feliz na direção de todas as promessas que Ele fez para você. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Eu sou Daiane Rocha e se essa palavra te abençoou, clica no botão de enviar, compartilha com alguém. Eu te espero na próxima semana com mais uma dose de vitamina B para fortalecer a sua fé.